Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos fazer uma leitura crítica de uma notícia do jornal O Globo, publicada ainda esse ano, no caso no dia 15 de maio. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Reparem que o texto 1 é o texto completo da notícia, o texto 2 é a arte final da página da notícia, enquanto que o texto 3 é a arte final da primeira página da edição. Agora vamos supor que você já leu o material didático. A notícia é sobre um plano de se transformar a cidade do Rio de Janeiro em capital da inovação da América Latina. Um plano baseado em uma série de eventos que desde antes daquela época já estavam ocorrendo na cidade. Então vamos fazer uma leitura crítica da notícia. Quem já assistiu outras videoaulas nossas com leitura crítica de notícias de jornal sabe que na primeira fase nós fazemos perguntas sobre a notícia em si. Lembramos que a leitura crítica que nós estamos apresentando é sob o nosso ponto de vista. Quem pensar diferente pode nos escrever, de preferência através dos comentários. Segue um quadro. Vamos começar pela primeira pergunta dessa primeira fase. Por que esse acontecimento foi notícia? Bem, para mostrar o quanto o Rio de Janeiro pode se transformar em capital da inovação da América Latina. Um fato que veio a ser notório depois de alguns eventos recentes para aquela época, como o Web Summit Rio, o Rio 2C e o Rio Innovation Week. Isso apesar de a notícia apontar São Paulo como maior polo nacional para startups. Outra pergunta: como o fato foi apresentado? Bem, como nós podemos ver, a notícia ocupou uma página inteira de jornal. Nessa página, para ilustrar o fato, veio uma foto de um daqueles eventos que veio a confirmar a vocação da cidade para polo de inovação e outra foto de um momento de um desses eventos. A página destacou ainda alguns números que comprovavam a vocação da cidade. Números esses que foram divulgados no texto da notícia. Já na primeira página da edição, nós não encontramos mais do que uma pequena chamada para essa notícia. Mas agora vamos a outra pergunta. Por que o jornal deu importância e destacou o assunto? Bem, nessa primeira página, o que primeiramente chama atenção é uma notícia sobre a falta de insulina nas unidades do SUS, o Sistema Único de Saúde, no país como um todo. Outra chamada que chama atenção é para uma notícia sobre a eleição na Turquia, que naquele dia ainda estava em fase de apuração do primeiro turno, pedindo um segundo turno, o que mais tarde acabou acontecendo. Então, se nós relacionarmos essas duas notícias com a notícia que nós estamos analisando, entenderemos o quê? Que a notícia sobre a chance de o Rio de Janeiro ser polo de inovação faz um contraponto com essas duas notícias. A falta de insulina no SUS é, evidentemente, insatisfatória para a área de saúde, mas, por outro lado, a tecnologia em saúde é um dos setores apontados pela notícia que estamos analisando a serem favoráveis à referida condição da capital fluminense. A eleição na Turquia estava polarizada, como no fim das contas as eleições brasileiras estão nos dias de hoje. Considerava-se o risco, mais tarde concretizado, de reeleição do presidente conservador Recep Erdogan. Quem acessar essa notícia pelo site de acervo do jornal O Globo verá que passa uma imagem insatisfatória, entre outros motivos, pela aproximação de Erdogan
com o sanguinário presidente russo Vladimir Putin. Tínhamos na Turquia um presidente conservador em vias de reeleição, de modo que a notícia que nós estamos analisando sobre o Rio de Janeiro ser polo de inovação entra como, digamos assim, uma semente de contraponto à onda conservadora mundial, como disse um dos entrevistados, o diretor regional do SENAC do Rio de Janeiro, Sérgio Ribeiro, que acredita ser possível diminuir o abismo entre as classes sociais. Então vamos à última pergunta dessa primeira fase. Qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Passa uma imagem satisfatória, entre outros motivos, pelos empregos que tendem a ser criados à medida em que o Rio de Janeiro se transformar em capital da inovação, bem como a possibilidade de redução das desigualdades sociais. Trata-se de uma imagem satisfatória, em especial pelo contraponto a outras notícias da edição. Bem, tudo isso é uma leitura crítica em que nós estamos levando em conta a nossa interpretação pessoal da notícia. É claro que, dependendo do leitor, pode se interessar por outros assuntos, em especial das chamadas da primeira página, de modo que, é claro, vão ter uma visão diferente. Agora vamos à segunda fase da leitura crítica, em que nós analisamos as escolhas feitas pelo autor. Segue um quadro. Vamos à primeira pergunta. Quem são os entrevistados? Bem, o primeiro entrevistado é o prefeito carioca Eduardo Paes. Além dele, um representante da Rio Tech Report 2023, Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio de Janeiro, Sérgio Ribeiro, diretor regional do SENAC do Rio de Janeiro, Cláudio Tangari, diretor de inovação do SENAC do Rio de Janeiro, Maria Alice Ferrúcio, diretora adjunta de Carreira e Empreendedorismo da Politécnica da UFRJ, e Alexandre Vermeulen, presidente do Invest Rio. Por aí podemos ver que houve entre os entrevistados desde pessoas da administração pública, como o prefeito carioca, até representantes do setor privado, como o Invest Rio e o SENAC do Rio de Janeiro, passando por representantes do setor público, como a Politécnica da UFRJ. Em uma de suas falas, Eduardo Paes colocou que o plano é reconhecido por representantes da academia e dos setores público e privado, o que vem a ser uma verdade confirmada pela lista de entrevistados. Outra pergunta: qual o tipo de discurso, direto ou indireto, utilizado pelo autor? Bem, o representante da Rio Tech Report 2023 é o único em que só foi usado o discurso indireto, enquanto que Alexandre Vermeulen é o único em que só foi usado o discurso direto. Os outros 5 entrevistados tiveram os 2 tipos de discurso. Outra pergunta: qual o tipo de sujeito indeterminado ou explícito utilizado no título? Bem, vejam o título de forma isolada. Temos um período composto por coordenação com 2 sujeitos explícitos, tendo o Rio de Janeiro como sujeito da primeira oração e a qualificação como sujeito da segunda oração. Não será que esse título poderia ser escrito assim como nós estamos mostrando agora? Poderia, sem dúvida. Por aí podemos perceber que a intenção do jornal foi não exacerbar o problema da capacitação da mão de obra. Outra pergunta: houve emprego de adjetivos, advérbios e ou eufemismos? Uma pergunta que não deve ser respondida se baseando no que disseram os entrevistados. Mas vejam esse adjetivo que mostra que o autor concorda que o caminho para o Rio de Janeiro se tornar capital da inovação ainda é longo, devido, evidentemente, às questões
da burocratização e da qualificação de mão de obra. Outra pergunta: houve termos de autorreferência, frases ou expressões que apontassem a opinião do autor? Sim, vejam quase no final da notícia. No fim das contas, a matéria nos leva a essa conclusão de que existem de fato no Rio de Janeiro espaços para que ele se torne a capital da inovação. Mas nem todo mundo acha que essa quantidade é suficiente. Essa ideia envolve uma série de quesitos aos quais a reportagem de fato faz referência. Em relação à quantidade de startups, por exemplo, São Paulo supera o Rio de Janeiro, enquanto que o ranking mencionado pela reportagem coloca cidades como Florianópolis como locais melhores para a criação de negócios inovadores. Então, a existência dos espaços é uma coisa. Outra coisa é se esses espaços são suficientes para o referido plano de tornar o Rio de Janeiro uma capital de inovação da América Latina. Bem, essa foi a nossa interpretação mediante leitura crítica da notícia de jornal. Quem tiver outra interpretação, volto a dizer, pode nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.